Existe algo importante sobre o cérebro que quase ninguém te conta. Ele não quebra de uma vez, ele se adapta ao caos. Quando você vive em reação constante aos estímulos, quando o sono é maltratado, o corpo é ignorado e a concentração é puxada para todos os lados, o cérebro se ajusta para sobreviver nesse ambiente. E o preço não aparece na hora, ele vem depois. Vem como ansiedade constante, cansaço mental, dificuldade de foco, procrastinação e, principalmente, a sensação de que o problema está em você, quando não está. O verdadeiro problema são comportamentos que se tornaram normais, aceitos e até incentivados, mesmo sabotando biologicamente o funcionamento do cérebro todos os dias. Os estoicos entenderam isso muito antes da neurociência. Marco Aurélio foi direto. Não é o que acontece fora que te controla, é o quanto você permite que isso mande em você por dentro. É exatamente aí que o estoicismo entra em cena. Não para te ensinar a suportar mais pressão, mas para te ajudar a parar de se desgastar à toa. Neste vídeo, você vai identificar 13 coisas que precisam sair da sua vida para que sua mente volte a funcionar corretamente. Isso não é uma tendência, não é uma teoria, é uma correção de rumo. Quando o cérebro para de reagir, a vida para de te levar ao limite. Se você aplicar o que está por vir agora, sua maneira de pensar mudará, suas decisões ficarão mais claras e este ano começará de forma diferente. Agora, vamos direto ao ponto. 1. Pare de viver com a cabeça cheia. Se a sua mente nunca está em silêncio, não é porque sua vida é intensa, é porque você desaprendeu a ficar com um único pensamento até o fim. Vídeo rodando ao fundo. Podcast enquanto faz outra coisa. Música para preencher qualquer espaço vazio. Notificação a cada poucos minutos. Esse ruído constante parece inofensivo, mas tem um efeito direto. Ele impede a mente de se organizar. O cérebro humano precisa de silêncio para ordenar pensamentos, consolidar memórias e gerar clareza. Sem isso, tudo vira acúmulo, nada vira compreensão. Quando não existe silêncio, o córtex pré-frontal vive em sobrecarga. Você consome informação, mas não integra, aprende conceitos, mas não transforma comportamento. É como jogar peças soltas dentro de uma gaveta e esperar que elas se encaixem sozinhas. É por isso que tanta gente se orgulha de ter lido 30 livros num ano, assistido horas de conteúdo, consumido informação sem parar e, mesmo assim, continua com a mesma vida, reagindo do mesmo jeito, tomando as mesmas decisões, repetindo os mesmos erros. A pergunta que realmente importa não é quanto você consumiu, mas o que mudou na sua vida a partir disso. Porque quando tudo é estímulo, nada vira sabedoria. Pense numa mesa cheia de papéis espalhados. Enquanto você continua jogando mais folhas por cima, nada fica claro. Mas quando você para, organiza, afasta o excesso, o que estava confuso começa a fazer sentido. O silêncio faz isso com a mente. Os estoicos sabiam disso muito antes de qualquer estudo moderno. Eles praticavam pausas deliberadas, reflexão, escrita, observação. Não para fugir do mundo, mas para não ser dominado por ele. Parar de viver com ruído constante não significa se isolar. Significa escolher melhor o que entra. Significa criar espaços sem estímulo para que a mente consiga digerir o que já recebeu. Porque a clareza não nasce do excesso, nasce do espaço. E depois que você entende isso, continuar se afogando em ruído deixa de ser distração, passa a ser escolha. 2. Não negocie mais com seu corpo. Você pode estudar mentalidade, neurociência ou desenvolvimento pessoal, mas se o corpo está negligenciado, nada se sustenta. Sono não é luxo, água não é detalhe. Alimentação não é capricho e movimento não é excesso. São base.
Muita gente tenta resolver problemas mentais ignorando algo óbvio. O cérebro é um órgão físico. Sem combustível, ele não sustenta foco, clareza ou autocontrole. Não por falta de força de vontade, mas porque o sistema simplesmente entra em sobrecarga. É por isso que tanta gente confunde cansaço com preguiça. Acha que falta disciplina, quando na verdade o sistema nervoso está pedindo pausa, ajuste, cuidado básico. E isso não é fraqueza, é sinal. Quando você dorme mal, se hidrata pouco, se alimenta mal e não se movimenta, sua mente entra em modo de sobrevivência. Nesse estado, suas decisões ficam piores, suas emoções ficam mais instáveis e qualquer problema parece maior do que realmente é. Os estoicos entendiam isso de forma prática. Para eles, autocontrole começava pelo corpo. Não existe mente firme em um corpo esquecido. Não existe clareza sustentada quando o básico está em desequilíbrio. Pense de forma simples. Tentar viver com lucidez, ignorando o corpo, é como exigir desempenho máximo de uma lâmpada com energia fraca. Ela não apaga, mas oscila, e essa oscilação é o que muita gente chama de ansiedade. Quando você para de negociar com o corpo, algo muda imediatamente. O seu foco melhora, a sua paciência aumenta e a reatividade diminui. Não porque a vida ficou mais fácil, mas porque você parou de lutar contra o próprio sistema. Cuidar do corpo não resolve todos os problemas, mas evita que você crie problemas desnecessários. E isso, por si só, já é uma atitude profundamente estoica. 3. Pare de fugir das suas emoções. Existe uma ideia equivocada de que ser estoico é engolir tudo, calar, seguir em frente como se nada estivesse acontecendo. Mas o estoicismo nunca ensinou repressão. Ele ensina consciência. Uma emoção que não é reconhecida, não é expressa e não é elaborada, não desaparece, ela muda de lugar. O corpo fala e ele fala ainda mais quando a mente se recusa a escutar. Tensão constante, irritação sem motivo claro, cansaço que não passa, reações exageradas a coisas pequenas. Muitas vezes, isso não é o problema em si, é o acúmulo do que foi ignorado. Ignorar o que se sente é como empurrar lixo para debaixo do tapete. O ambiente parece limpo por um tempo, mas o cheiro começa a aparecer. E quanto mais tempo passa, mais difícil fica lidar com isso. Sentir não é perder o controle. Perder o controle é fingir que não sente. O estoicismo convida a observar a emoção sem julgamento, entender o que ela sinaliza e decidir o que fazer com lucidez. Às vezes, isso significa reconhecer a própria frustração. Às vezes, expressar um limite. Às vezes, admitir que algo incomoda antes que isso vire ressentimento. Quando você não expressa, você acumula. Quando acumula, o corpo cobra. Parar de ignorar as emoções não significa reagir impulsivamente. Significa dar nome ao que acontece por dentro, para que isso não precise gritar depois. O estoico não é alguém que não sente, é alguém que sente, entende e escolhe como agir. E essa escolha consciente é o que impede que pequenos incômodos se transformem em grandes problemas. 4. Pare de tentar controlar o que os outros sentem. Existe uma diferença profunda entre governar as próprias respostas e tentar dirigir o comportamento alheio. Grande parte do desgaste emocional nasce exatamente dessa confusão. Você fala algo esperando aprovação, age esperando reconhecimento, toma decisões já calculando como os outros vão reagir. E quando a resposta não vem como imaginado, a frustração aparece. O problema não é a reação dos outros, é o poder que você entregou a ela. Epicteto foi direto nisso. Existem coisas que dependem de você e coisas que simplesmente não dependem. A reação alheia está fora. Sempre esteve.
E cada vez que você tenta controlar isso, sua mente entra em tensão permanente, como alguém segurando uma porta que o vento insiste em empurrar. Pense numa situação simples. Você envia uma mensagem importante e começa a checar o celular a cada minuto. O conteúdo já saiu das suas mãos, mas sua mente continua ali, presa, tentando prever respostas, interpretar silêncios e inventar cenários. Nada muda lá fora, só o seu estado interno se desgasta. O estoicismo não pede que você ignore as pessoas. Ele pede que você pare de negociar sua paz com algo que nunca será estável. Você controla o que diz, como age, a intenção com que se posiciona. O resto não é responsabilidade sua. Quando você solta essa tentativa de controle, algo muda. Você fala com mais clareza, age com mais firmeza e aceita o resultado sem se perder emocionalmente. Parar de tentar controlar a reação dos outros não te torna frio, te torna livre. E essa liberdade é o primeiro passo para viver o estoicismo de verdade. 5. Pare de buscar motivação. Todos os tolos têm algo em comum, todos os perdedores também. Sêneca dizia que eles passam a vida inteira se preparando para começar. E é por isso que buscar motivação como ponto de partida não faz sentido. Motivação não inicia nada, ela aparece depois. Muita gente trava esperando sentir vontade, ânimo, inspiração. Acredita que quando a motivação chegar, então vai agir. Mas o funcionamento real da mente é o oposto. O cérebro se motiva quando percebe progresso. Não é força de vontade que cria movimento. É movimento que cria força. O cérebro responde a sinais claros. Quando você age, mesmo pequeno, ele registra avanço, e avanço gera motivação. Por isso, esperar motivação antes de agir é como esperar o motor aquecer antes de girar a chave. O estoicismo não nos ensina a depender de estados emocionais instáveis. Ele ensina a agir a partir de compromisso, uma ação simples, possível, repetível. Algo que caiba na sua rotina sem heroísmo. Quando você foca na consistência, algo começa a se reorganizar. A repetição cria padrão, o padrão cria identidade e a identidade muda a forma como você se vê. A partir desse ponto, o cérebro entende: isso faz parte de quem eu sou. E é só então que a motivação aparece, não como promessa, mas como consequência. É assim com alimentação, exercício, trabalho, estudo, mudança de vida. Quem age esperando sentir vontade se desgasta, mas quem age por decisão constrói. Por isso, pare de buscar motivação. Busque um passo pequeno, claro e possível. Faça hoje, repita amanhã, a motivação vem depois e quando vem, ela sustenta. 6. Pare de brigar com a sua própria mente. Muita gente acha que o estoicismo é aprender a não pensar, mas não é. É aprender a não ser governado pelo que aparece na sua cabeça. Depois que você entende isso, a sua relação com a ansiedade muda muito, porque fica claro um ponto essencial. O cérebro não cria pensamentos para te sabotar o tempo todo. Muitas vezes, ele cria pensamentos para te proteger. Ele tenta prever perigo, tenta evitar dor, tenta impedir rejeição, tenta te manter no que é conhecido. O grande problema não é o pensamento aparecer. Presta atenção nisso, porque isso é importante. O problema começa quando você passa a acreditar que todo pensamento é uma verdade absoluta. Pensamentos são eventos mentais. Eles surgem e passam. Mas quando você luta contra eles, você dá força para eles. É como o elefante rosa. Quanto mais você tenta não pensar, mais pensa. Quanto mais você briga, mais alimenta. A mente interpreta a luta como sinal de ameaça e mantém o assunto vivo, como se dissesse: se você está lutando tanto, então isso deve ser perigoso. A postura estoica é diferente. Em vez de entrar no ringue, você observa. Em vez de se fundir com o que pensa, você cria distância.
E aqui vai uma prática simples, direta e poderosa. Nomeie o pensamento. Dê 2 passos para trás por dentro e olhe com clareza. Isso é um pensamento de medo. Isso é um pensamento de controle. Isso é um pensamento de comparação. Isso é um pensamento de drama total. Porque quando você observa de longe, você não se deixa fundir. Você para de acreditar que você é o que você pensa. Você entende que você é quem percebe. E essa diferença muda tudo. Você não precisa vencer seus pensamentos. Você precisa parar de obedecer a eles automaticamente. E quando você faz isso, a mente fica mais clara, o corpo relaxa e a ansiedade perde o que ela mais precisa para crescer, a sua atenção desesperada. 7. A mentira da multitarefa. Marco Aurélio escreveu em suas meditações: concentre-se a cada minuto como um romano, em fazer o que está diante de você com seriedade precisa e genuína, com ternura, vontade, com justiça, e em se libertar de todas as outras distrações. Nessa frase resume um princípio central do estoicismo: estar inteiro naquilo que você faz. Fazer muitas coisas ao mesmo tempo não significa fazer bem. Significa dividir a atenção até ela perder força. O cérebro humano não foca profundamente em 2 coisas ao mesmo tempo. O que ele faz é trocar rapidamente de foco, e cada troca tem um custo invisível: energia mental. É por isso que tanta gente termina o dia exausta, mesmo em dias em que, objetivamente, não conseguiu concluir quase nada de importante. A mente passa o dia inteiro pulando de tarefa em tarefa, de aba em aba, de estímulo em estímulo, como alguém que tenta segurar várias bolas ao mesmo tempo. No começo parece controle, mas depois vira cansaço crônico. O estoicismo nunca ensinou dispersão, ele sempre valorizou presença, estar inteiro onde se está. Fazer uma coisa por vez, com intenção, clareza e firmeza. Marco Aurélio escrevia sobre agir como se cada tarefa fosse suficiente em si, não como algo a ser atravessado às pressas para chegar logo à próxima. Multitarefa não é produtividade, é falta de direção. Existe uma virada prática aqui: parar de tratar tudo como urgente ao mesmo tempo e começar a organizar a atenção por intenção. Em vez de responder, criar, decidir e reagir de forma misturada, você separa o dia em momentos claros, cada um com um propósito específico. Um momento para criar, outro para executar, outro para decidir. Quando você está em uma tarefa, você está inteiro nela. Quando muda, muda por escolha consciente, não porque algo piscou, vibrou ou chamou sua atenção. Essa simples mudança devolve direção à mente e reduz drasticamente o cansaço mental. Pense numa lente de câmera. Quando ela tenta focar em tudo ao mesmo tempo, nada fica nítido. Mas quando você ajusta o foco em um ponto, a imagem ganha clareza imediatamente. A mente funciona do mesmo jeito. Trabalhar em blocos não faz você produzir menos, faz você produzir melhor. E depois que você percebe isso, continuar se espalhando em 1000 tarefas deixa de parecer eficiência e passa a parecer desperdício de energia. 8. O primeiro erro do dia: dopamina fácil. Existe um detalhe pequeno que define o tom do seu dia inteiro e quase ninguém presta atenção nele. O primeiro estímulo que você entrega à sua mente ao acordar. Começar o dia cedendo aos estímulos fáceis não é descanso, é abrir mão do comando logo cedo. Não porque dopamina seja ruim, mas porque a primeira dopamina do dia ensina o cérebro como ele deve funcionar. Quando você acorda e imediatamente mergulha no celular, em notificações, vídeos curtos, mensagens e likes, algo acontece por dentro. Seu sistema de recompensa é programado para o mínimo esforço. E isso não é falta de disciplina, é funcionamento humano. Tudo o que você faz na primeira hora do dia cria um padrão.
Se o começo vem sem esforço, o resto do dia passa a rejeitar qualquer coisa que exija foco, paciência ou constância. Não porque você ficou preguiçoso, mas porque o cérebro aprende rápido o caminho mais fácil. É como acostumar o paladar ao açúcar logo cedo. Depois disso, qualquer coisa simples parece sem gosto. O estoicismo sempre ensinou autocontrole, mas não como repressão, como escolha consciente. Não se trata de demonizar a dopamina, mas de parar de usá-la contra si mesmo. Existe uma diferença enorme entre a dopamina que vem do estímulo rápido e a dopamina que nasce da ação. Uma vicia, a outra fortalece. A dopamina do movimento, da hidratação, da organização do ambiente, de cumprir uma pequena tarefa difícil logo cedo, constrói firmeza interna. Já a dopamina de likes e distrações constrói dependência. Por isso, se você puder escolher como começar o dia de amanhã, faça esse teste simples. Antes de entregar sua atenção para o mundo, entregue-a a si mesmo. Movimente o corpo, beba água, arrume o espaço ao seu redor. Faça algo que exija presença. Não porque isso vai mudar sua vida em um dia, mas porque ensina sua mente quem está no comando. Parar de começar o dia com dopamina fácil é parar de negociar sua força logo ao acordar. E quem aprende a começar bem, passa o resto do dia com muito mais clareza e resistência. 9. Pare de reviver o passado como se ele ainda estivesse acontecendo. Existe uma diferença enorme entre aprender com o passado e morar nele. Muita gente chama de reflexão, o que, na prática, é repetição emocional. O passado já terminou, mas a mente insiste em trazê-lo de volta, cena por cena, emoção por emoção. E o problema não é lembrar, o problema é reviver. Existe algo importante aqui. O cérebro não distingue bem um perigo real de um perigo imaginado. Quando você revive uma situação antiga, seja uma perda, uma humilhação ou um erro, o corpo reage como se aquilo estivesse acontecendo agora. O coração acelera, a tensão volta, o peso retorna. Você não está lembrando, você está se colocando de novo dentro da cena. E isso mantém você preso a algo que já não pode ser mudado. É como tentar atravessar a vida olhando apenas pelo retrovisor. Você até reconhece o caminho, mas não enxerga para onde está indo. Os estoicos entendiam isso com clareza. Sofrer 2 vezes pelo mesmo fato não é profundidade emocional, é desperdício de energia. O passado serve para ensinar, não para governar. Por isso, é essencial ficar atento a essas visitas mentais recorrentes. Aquele pensamento que volta sempre do mesmo jeito, com a mesma carga emocional, como se precisasse ser revivido para continuar existindo. Cultivar isso não te protege, te mantém amarrado. E aqui entra uma virada prática, simples e eficaz. Não é tentar não pensar. Isso só fortalece o pensamento. É redirecionar. Quando você perceber que está revivendo o passado, interrompa. Não lute com a imagem. Substitua o foco. Traga a mente para algo concreto, um projeto que está construindo, um compromisso real, algo que você vai viver nos próximos dias. Coloque uma imagem viva no lugar da antiga. É como trocar uma música que te derruba por outra que te mantém em pé. A primeira pode até tentar tocar de novo, mas você decide o que fica em primeiro plano. Isso é observar o pensamento de fora, sem se confundir com ele. É escolher conscientemente não alimentar o que te enfraquece. Parar de reviver o passado não é negar o que aconteceu, é decidir que ele não manda mais em você. E quando você faz isso, algo muda. O corpo relaxa, a mente desacelera e o presente volta a ser um lugar habitável. 10. Pare de viver preocupado. Sêneca escreveu em suas cartas: existem mais coisas susceptíveis de nos assustar do que existem de nos derrotar. Sofremos mais na imaginação do que na realidade.
Muita gente confunde estar sempre em alerta com ser cuidadoso, maduro, responsável. Mas na prática, isso não é preparo. É sobrevivência, é viver como se algo estivesse prestes a dar errado o tempo todo. Quanto mais tempo a mente permanece nesse estado, mais ela alimenta um estresse crônico que não resolve problemas, apenas rouba clareza, energia e futuro. O corpo fica tenso, a respiração encurta, a atenção se estreita, tudo vira ameaça. É nesse ponto que os problemas começam a crescer por dentro. Pequenas dificuldades passam a ser vistas como monstros. Situações normais parecem riscos enormes. A mente entra em defesa constante e quando isso acontece, a parte racional sai de cena. Você reage, não escolhe. Se protege, mas não avança. O estoicismo nunca ensinou vigilância permanente. Ele ensinou presença lúcida e existe uma diferença enorme entre estar atento e estar em alerta. Atenção organiza, alerta esgota. Pense numa lâmpada ligada o dia inteiro. Não importa se o ambiente está escuro ou claro, ela continua queimando energia. Em pouco tempo, não ilumina mais nada. A mente em alerta constante funciona do mesmo jeito. Por isso, aprender a parar é essencial. Quando você perceber que sua mente está te fazendo sofrer mais na imaginação do que na realidade, pare por 2 minutos. Respire fundo e reorganize seu foco. Não para fugir do trabalho ou da responsabilidade, mas para voltar a agir com clareza e não deixar mais o medo te governar. Você não resolve a vida ficando tenso. Você resolve quando aprende a sair do modo sobrevivência e voltar ao modo decisão. E isso, depois de conhecer o estoicismo, já não é opção, é seu treino diário. 11. Pare de dizer sim no automático. Cada sim, dado sem intenção, cria um custo invisível. Não aparece na hora, mas pesa depois. É como assumir pequenos compromissos mentais que vão se acumulando até virar exaustão. O cérebro interpreta excesso de demandas como ameaça e quando tudo vira urgência, a mente entra em estado de defesa constante. Por isso, aprender a pausar entre o estímulo e a resposta é essencial. Não responder na hora, não concordar por impulso, não aceitar só para evitar desconforto. Esse espaço curto entre o pedido e a decisão é onde a clareza entra. É ali que você avalia se aquilo faz sentido para a sua vida agora, para o seu momento, se está alinhado com seus valores. Sem essa pausa, o sim vira automático e o que fazemos no automático quase nunca é consciente. Pense em algo simples. Alguém pede ajuda, favores, tempo, atenção. Você diz sim imediatamente, mas por dentro já sente peso, irritação ou culpa. O problema não foi o pedido, foi sua ausência de escolha real. Dizer não, muitas vezes, não é rejeição. É direção, é preservar energia para o que realmente importa. O estoicismo ensina que liberdade não é fazer tudo o que pedem, mas escolher com consciência onde você coloca sua força. Quando você para de dizer sim automaticamente, sua mente se organiza, sua agenda respira e suas decisões deixam de ser reação. Parar de dizer sim por hábito não te torna egoísta, te torna inteiro. 12. Ninguém aguenta viver em modo cobrança. Muita gente se cobra como se nunca pudesse parar, errar ou diminuir o ritmo. Como se descansar fosse falha e limite fosse fraqueza. Acorda já se pressionando, atravessa o dia se diminuindo, brigando internamente para provar valor o tempo todo. Isso não é disciplina, é medo usando o nome de responsabilidade. A cobrança excessiva não gera excelência, ela ativa medo, e o medo não melhora ninguém. Ele estreita a visão, bloqueia o aprendizado e faz você repetir os mesmos erros, só que com mais tensão e menos lucidez. É por isso que quanto mais alguém se pressiona sem pausa, mais cansado fica e menos avança. Não por falta de capacidade, mas porque está tentando correr uma maratona sem respirar.
Força sem recuperação vira desgaste. Esforço sem pausa vira estagnação. Os estoicos entendiam isso com clareza. Disciplina nunca foi se violentar por dentro, mas agir com inteligência sobre os próprios limites. Marco Aurélio falava de firmeza sem brutalidade, porque uma mente exausta não sustenta virtude, só irritação e impulsividade. Se você é alguém que se cobra além da conta, a correção não é relaxar demais, é alternar esforço com recuperação. Trabalhar quando é hora de trabalhar, descansar quando é hora de descansar. Descansar não é desistir, descansar é estratégia. É o mesmo princípio do músculo. Sem pausa não há crescimento, só lesão. A mente segue a mesma lógica. Quando você respeita os ciclos, volta mais lúcido, mais atento e mais eficiente. Parar de se cobrar como se fosse uma máquina não te torna fraco, te torna sustentável. E quando você entende que é humano e não um sistema de produção, percebe que constância vale mais do que qualquer performance momentânea. 13. Não espere o fundo do poço para mudar. Você já percebeu como muita gente só aceita mudar quando tudo desmorona? Como se evolução exigisse crise, dor extrema ou uma ruptura que quebre a vida em duas partes. Esse é um dos maiores enganos sobre mudança. Mudar não é destruir quem você é evoluir, assumir suas capacidades e parar de permitir que o medo continue decidindo o rumo da sua história. O estoicismo nunca ensinou transformação por choque, ele ensinou transformação por direção. A mente não muda por intensidade, muda por repetição. Não é o impacto de um único dia que transforma alguém. É o caminho que essa pessoa escolhe seguir, dia após dia. O cérebro aprende por sinais diários. Pequenos atos, mantidos com constância, vão reprogramando quem você se torna. É assim que caráter se constrói. Não em momentos heróicos, mas em escolhas simples sustentadas ao longo do tempo. Por isso, tanta gente adia a própria mudança. Não por falta de vontade, mas porque acredita que ela precisa doer, ser radical, virar tudo de cabeça para baixo. Só que quando a mudança é feita do jeito certo, ela quase não machuca. Ela se encaixa na rotina, ela se torna viável e justamente por isso ela permanece. Os estoicos sabiam disso. Epicteto não falava em virar outra pessoa da noite para o dia, ele falava em vigiar o hábito. Marco Aurélio não buscava grandes viradas, ele revisava o comportamento diário. Sêneca não prometia transformação instantânea, ele defendia correção constante. O princípio é simples, não mude tudo, mude o que você repete. Pense como um leme de navio. Um ajuste mínimo hoje parece irrelevante, mas depois de semanas e meses, o destino é completamente diferente. Quem espera a grande virada costuma continuar no mesmo lugar, mas quem muda um gesto diário, muda o rumo da própria vida. E aqui está a aplicação prática disso. Não tente se reconstruir inteiro. Escolha uma coisa só para parar de fazer. Um comportamento automático, um pensamento recorrente, uma reação impulsiva. Apenas uma e sustente essa decisão amanhã, e no dia seguinte, e no outro. Isso não é pouco. Isso é exatamente como a mudança acontece. Você não precisa virar outra pessoa, precisa parar de reforçar quem você já sabe que não quer mais ser. Se você puder levar só uma coisa deste vídeo, leve isso. Faça um pacto consigo mesmo. Antes de pedir que a vida mude, mude o jeito como você pensa. E se essas 13 ideias fizeram sentido para você, escolha uma agora. Não para pensar depois. Escolha parar hoje. Porque muitas vezes, deixar de fazer uma única coisa errada já muda mais do que tentar fazer certas ao mesmo tempo. E para fixar essa decisão, faça um gesto simples e simbólico. Escreva nos comentários ou repita em voz alta, com firmeza. Hoje eu assumo a direção da minha vida. Esse é o espírito do estoicismo.
Menos impulso, mais consciência. Menos promessa, mais prática. Menos drama, mais direção. Se esse vídeo te ajudou a ver as coisas por um novo ângulo, deixe seu like, se inscreva, comente e compartilhe. Aqui, seguimos nos fortalecendo e aprendendo. Obrigado por assistir.